Palavra do Senhor, livro de Ezequiel, capítulo 22. Textos selecionados e alguns comentados da palavra de Deus. Capítulo 22. Os pecados de Jerusalém. Assim diz o soberano, o Senhor: ó cidade que traz condenação sobre si mesma, por derramar sangue em seu meio e por se contaminar fazendo ídolos. Procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei nenhum. Por isso derramarei a minha ira sobre eles. Sofrerão as consequências de tudo que fizeram. Palavra do soberano, o Senhor. Essa é uma das razões, porque às vezes a justiça do Senhor vem sobre o ímpio e sobre o justo. Por quê? Porque o justo que estava no meio dos ímpios não intercedeu, não se arrependeu pelo pecado do seu povo, não fez como Daniel e vários profetas. Então, o justo no meio de um povo ímpio tem a responsabilidade de interceder para que Deus tenha misericórdia, e mude os corações e mude a situação. Não houve um que intercedesse. Então a justiça veio sobre todos, sobre o justo e sobre o ímpio. Capítulo 26. Profecia contra Tiro. Filho do homem, visto que Tiro falou de Jerusalém, o portal das nações está quebrado. Agora que ela jaz em ruínas, eu prosperarei. Por essa razão, assim diz o soberano, o Senhor: estou contra você, ó Tiro, e trarei muitas nações contra você. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão suas torres. Eu espalharei o seu entulho e farei dela uma rocha nua. Ela se tornará um local propício para estender redes de pesca, e saberão que eu sou o Senhor. Vou trazer do norte o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Ele dirigirá as investidas dos seus arietes contra os seus muros, e com armas de ferro demolirá suas torres. Ele matará o seu povo à espada. Derrubarão seus muros, demolirão suas lindas casas, e lançarão ao mar as suas pedras, o seu madeiramento e todo o entulho. Farei de você uma rocha nua, e você se tornará um local propício para estender redes de pesca. Você jamais será reconstruída, pois eu, o Senhor, falei. Palavra do soberano, o Senhor. Como você está destruída, ó cidade de renome! Você era um poder nos mares, mas está totalmente destruída e não será reconstruída. Meu amado, minha amada, há cerca de 2.000 profecias no Velho Testamento. A imensa maioria delas já foi cumprida. Quase todas elas já foram cumpridas, e cumpridas fielmente. Tem profecias que são cumpridas no mesmo dia, tem profecias que são cumpridas no mesmo ano, na mesma década, mas tem profecias que demoram centenas de anos para serem cumpridas, algumas milênios. Esta profecia é contra a cidade de Tiro, que era uma cidade fabulosa, uma cidade maravilhosa, mas tremendamente injusta. Para se cumprir totalmente, demorou séculos. O julgamento de Deus veio sobre Tiro. Nabucodonosor foi lá, venceu a cidade de Tiro, derrubou os seus muros e deixou muros derrubados e tudo em escombros. Mas alguns habitantes dessa cidade de Tiro fugiram para uma ilha que ficava a pouco mais de 1 quilômetro no meio do mar. Alguns conseguiram escapar e fizeram uma nova cidade de Tiro no mar, a cerca de 1 quilômetro e pouco da terra. Então, foi destruída a cidade de Tiro, mas há alguns detalhes que não tinham sido cumpridos quando Nabucodonosor a destruiu. Ele deixou muros derrubados e muitos escombros na cidade. Mas a profecia aqui continua dizendo: derrubarão os seus muros, demolirão as suas lindas casas
e lançarão ao mar as suas pedras, o seu madeiramento e todo o entulho. Isso não foi feito. A antiga cidade de Tiro, destruída, estava lá com seus escombros, com os muros caídos e com todos os escombros de madeiramento, tudo lá. Não tinha sido lançado no mar. E ele continua: farei de você, cidade de Tiro, uma rocha nua, e você se tornará um local propício para estender redes de pesca. Isso não tinha se cumprido. Meu querido, minha querida, se passaram centenas de anos, até que Alexandre o Grande chegou, veio conquistando cidade após cidade, povo após povo, e quando ele chegou perto da cidade, da nova cidade de Tiro, que estava no meio do mar, ele deu uma ordem para eles: rendam-se e passem a me servir, que eu não os destruirei. Eles riram dele. Como é que você vai nos destruir? Estamos aqui no meio do mar e cercados por fortalezas. Riram dele. Alexandre ficou com tanta raiva que ordenou aos seus soldados que pegassem toda a pedra, toda a madeira, todo o entulho e arrastassem para o mar. Ele mesmo pegou pedras, tijolos e arrastou para o mar. E eles fizeram um caminho no meio do mar até a nova cidade de Tiro e arrasaram com a nova cidade de Tiro. A antiga cidade de Tiro se tornou um lugar, uma rocha nua, um lugar usado pelos pescadores para estender a sua rede. Demorou vários séculos, mas a profecia foi cumprida fielmente. A palavra do Senhor é verdade, ela se cumpre. Há algumas promessas que não se cumpriram ainda. Uma delas, magnífica, é que Jesus vai voltar. Oh, glória a Deus! Jesus vai voltar, Maranata, vem Senhor Jesus. E eu acredito que nós estamos muito próximos da vinda de Jesus. Os sinais, praticamente quase todos eles já se cumpriram. Creio que Jesus está voltando para levar a sua igreja santa, pura, sem mácula, gloriosa para o céu. Mas só vai subir uma igreja gloriosa. Nós que somos cristãos verdadeiros, temos Jesus no coração, precisamos nos santificar, porque quando Jesus voltar, se você que é cristão estiver em pecado, você não vai subir, porque Deus é santo. Em pecado você não pode chegar na sua presença. Precisamos estar em santidade, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. E o livro de Apocalipse nos mostra que muitos cristãos vão ficar aqui. Muitos cristãos não vão estar apercebidos. É como as 10 virgens. Só 5 estavam com azeite preparadas para a vinda do noivo. 5 não estavam preparadas. O noivo veio. Elas tinham ido comprar azeite. Quando voltaram, o noivo a porta já tinha sido fechada. Jesus está voltando para levar os crentes santos, a sua igreja santa, vive em santidade, momento após momento, porque Jesus pode voltar a qualquer hora, e não há glória maior do que ser arrebatado por Ele. Meu querido, minha querida, se você está em pecado, arrependa do seu pecado, volte-se para Deus, Ele tem prazer em te perdoar. A santidade é a velocidade com a qual nós nos arrependemos do nosso pecado. Normalmente, quando morre um cristão, Deus conduz a sua vida de tal forma para que ele morra em santidade para ir para o céu. Ele foi escolhido, Jesus já pagou pelo seu pecado lá na cruz. Mas se ele estiver em pecado, algumas vezes Deus permite que ele fique doente durante algum tempo, até ele se arrepender do seu pecado, e aí o leva. Então, enquanto Jesus não vem, Jesus só leva um crente, um cristão verdadeiro, para o céu, quando ele está em santidade. Quando ele está entregue ao pecado, por sua misericórdia, ele não leva. O Espírito Santo sofre com gemidos inexprimíveis para que ele se arrependa e volte para Deus. E ajuda a ser santo. Meu querido, minha querida, oração que nós fazemos na ceia, no final, diz o seguinte: prepare-se para participar da ceia do Senhor. Mas não é só da ceia do Senhor que você precisa se preparar para participar, não. Você tem que viver em santidade a cada dia, porque Jesus pode voltar a cada momento. E lá no final diz, muitos estão doentes porque não levaram a sério o participar da ceia, o participar
do Espírito Santo de Jesus que está no seu coração. São crentes, mas estão se entregando ao pecado. Então o crente renitente, que vive com pecados voluntários, conscientes, dos quais não abre mão, não vai viver o tempo que Deus planejou para ele viver na terra. Porque ele está aqui sem poder cumprir o plano de Deus na vida dele, porque está em pecado. Então, o texto diz que muitos já morreram, por quê? Porque não levaram a sério o relacionamento com Deus. Aí Deus permite, Deus dirige a sua vida de tal forma, ele sofre um pouco, se arrepende do seu pecado, se arrepende, se reconcilia com Deus e parte antes do tempo que Deus queria que ele ficasse aqui para proclamar a palavra de Deus. Muitos já partiram antes do tempo, porque não estavam levando a sério o relacionamento com Deus. E outros ficam doentes, porque também não estão levando a sério o relacionamento com Deus. Não é a única causa das doenças. Há outras causas. Mas, meu querido, arrependamos-nos dos nossos pecados, consagremos nossa vida a Deus, vivamos em santidade, vivamos para agradar o nosso Deus, não para agradar a nossa carne, não para agradar os nossos desejos e paixões, vivamos para agradar a Deus, dizendo não ao pecado e dizendo sim à obra de Deus, porque estamos aqui para fazer a obra de Deus, em santidade, fazer o bem para o nosso próximo, porque somos instrumentos do amor de Deus. Deus abençoe sua vida com santidade e que você possa produzir frutos que permaneçam para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor.